Na verdade, a pergunta é o que vai acontecer agora em 2019 para as singulares que não aderiram ainda, se vão continuar da forma como estão, se vai ter alguma advertência, porque a pergunta veio bem no que a gente estava falando, se o CTO estava comunicando advertências, sanções, punições, enfim, era baseado nisso. Bom, a gente tem um critério a respeito do FEST bastante definido, em função até das realidades que nós vivemos. Então, primeiro, nós entendemos que não existe mais nenhuma possibilidade do sistema Uniodonto funcionar sem a ferramenta UFEST. Isso é meio que pacificado entre todo mundo. Só que nós também entendemos que no Brasil nós temos realidades mil, como diz o outro. Então a gente tem um pouco de cuidado quando você fala em aplicação de normas ou sanções, para que você não atropele essa situação. A gente dá sempre o exemplo de Fortaleza, por exemplo. Fortaleza, Uniodonto Ceará, eles têm coisas lá, tem atendimento lá no meio do sertão, que necessariamente o colega que está atendendo lá, ele nem tem acesso à internet. A Coca-Cola, às vezes... Então, eu estou dando o exemplo deles, mas isso acontece em qualquer lugar. Pode acontecer no Rio Grande do Sul, pode acontecer no Paraná, onde for. Então, assim, nós temos esse cuidado. Os dados que nós temos hoje, e talvez vocês já devam... Nem todos observaram, porque não chegou para todos. O CTO, na última reunião, o que nós fizemos? Nós fizemos um combinado com as federações, nós identificamos quais as singulares que estão com maior dificuldade ou que não estão operando no FEST, e as federações ficaram de trazer para nós agora, até o dia 25, pontuar quais são essas dificuldades, para ver se nós conseguimos chegar até lá e auxiliar de alguma forma. Não são muitas, porque o critério que nós usamos foi um critério assim, aquelas que não têm movimentação no UFEST, ou aquelas que estão trazendo muito problema no UFEST. E, na verdade, se nós contarmos no Brasil todo, acho que são 10 ou 12, né, Rogério? Acho que não dá mais do que isso, né? São 7. São 7 singulares. São 7 singulares não configurados. É lógico que todos nós, acho que 100% das singulares, tem em algum momento algum probleminha. Mas isso, não adianta a gente querer zerar isso assim. Sobre as atitudes, o que nós queremos? A proposta é ir, de alguma forma, endurecendo a parada para que todo mundo acesse. Agora mesmo está rolando, entre as singulares, uma pesquisa, porque uma coisa está ligada na outra. Nós estamos refazendo aquela sobre a informatização das singulares. Quem tem aprovação online, quem faz controle por imagem, quem não faz. Por quê? Porque nós entendemos que não adianta eu apertar demais lá no UFEST, se a gente tem um volume de singulares ainda, que não tem nem essa movimentação lá, que não faz aprovação online, que não faz nenhum tipo de controle, né? Então, o próximo passo operacional e objetivo do UFEST, por exemplo, seria já a inserção de imagem no UFEST. Mas como é que nós vamos fazer isso se nós temos muita gente? Dentro desse processo, nós temos 3 singulares, se eu não me engano, que simplesmente se recusam a fazer a informatização. Nós não temos atendimento online, nós não fazemos aprovação online. Essas vão ser chamadas aqui e nós vamos ter que tomar uma atitude mais pontual. Entendeu? Então, assim, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de conscientização que a gente, na verdade, nós agradecemos a grande maioria de estar encampando isso com a gente, porque, na verdade, não tem retorno. Isso daí, quem não o fizer, vai ficar fora, se por amor ou na dor. Mas vai ser assim que vai acontecer.
porque o mercado não dá mais. Então, o cliente nosso, o beneficiário, a empresa, ela não aceita mais o cara sair do consultório dele, ir lá para carimbar papel, para voltar. Isso daí vai acabar. Quer dizer, no fundo já acabou. Né? No fundo já acabou. Né? Mas a gente entende que existe ainda o aspecto cultural de regiões, existe o aspecto tecnológico de regiões, né? E a gente vai ter que ir quebrando essas coisas. E a gente tem uma resistência muito grande, nossa, quando eu falo nós temos, é nós com o eu incluído, nessa questão da penalidade. O sistema Uniodonto não tem por hábito e por história punir singular. Talvez esse seja um problema, né, que a gente precisa começar a amadurecer. Porque a gente também entende que dentro do contexto nosso, os problemas eles não são intencionais. Os problemas eles são pontuais, eles acontecem. E a gente tenta caminhar junto para resolver. Então é isso mais ou menos que a gente está trabalhando no FEST. Agora na reunião do CTO, da semana, não nessa que vem, na outra, a gente vai ter mais um avanço em termos de instrução. A situação dos processos, das aprovações que ficam em análise, dos questionamentos, né? A gente já vai ter coisas mais específicas que para você colocar em análise, por exemplo, você vai ter que justificar porque está em análise. Não vai haver mais a possibilidade de você, salvo, seja esse o caso, mas não é mais, nós não vamos mais trabalhar com a retenção da GTO inteira. Então, se eu tenho uma GTO com 5 procedimentos e eu tenho um procedimento questionável, só esse procedimento vai ter que sair da GTO, vai ser questionado, o restante da GTO vai ter que ser aprovado. Entendeu? E vai dar trabalho, mas o que está acontecendo? Os sistemas, o grupo de TI já está trabalhando em cima disso. Então, a hora que a gente falar vai fazer, é porque a gente sabe que 80% dos sistemas já estão ajustados para fazer isso. Então, é assim que a gente está caminhando. Nós estamos fazendo passo a passo, a gente sabe que tem dificuldade. Nós temos regiões que o intercâmbio ainda é tratado de uma forma discrepante, e a gente tem ido lá e tentado resolver, mas não adianta a gente querer fazer a forceps, que esse é um negócio que a gente não consegue. Tá bom? Mais alguma coisa do FEST? Beleza? Gente, obrigado. Aí, bom proveito. Aproveitem do Marinha. Bom, boa tarde. Vamos tentar fazer as explicações e depois a gente partir para perguntas, ou vocês acham melhor ir interrompendo durante a... O Rogério está me lembrando sobre uma situação que agora em 2019 nós implementamos e que é através da tecnologia do FEST que nós estamos fazendo. Aquela consulta no CADSUS para fazer a identificação do Cartão Nacional de Saúde, hoje 100% das singulares têm acesso ao CADSUS para fazer essa identificação via o Uniodonto do Brasil, né, usando a liberação da Uniodonto do Brasil. Então, é a tecnologia do FEST que está permitindo isso, é a API web lá que funciona, que identifica. Então, assim, a gente vai fazendo, e é importante vocês, eu não sei se todo mundo sabia disso, estava inteirado disso, e isso daí a gente tem informado, e vem mais coisa aqui, nos próximos dias aí tem mais coisa que nós vamos entrar. Tá bom? Então, vamos lá. 430. Na verdade, a 430, ela é de 2017. Ela foi publicada em dezembro de 2017, onde existe uma nova interpretação do intercâmbio.
Então, uma das questões era o seguinte, eles distribuíram em eventual e habitual. Durante 2018, nós tivemos na agência 6 vezes. Eu e o auditor, junto com o Unimed, com as mercantis, todo mundo junto em reunião, e eles não definiram o que é eventual e o que é habitual. E lá para outubro ou novembro de 2018, eles deram a última reunião dizendo assim, vocês façam a definição do que é eventual e do que é habitual. Depois de 1 ano da resolução e depois de 6 reuniões lá com eles. Porque cada um queria fazer o seguinte, 2 atendimentos é eventual, 3 atendimentos é habitual. Não, espera aí. Eu vou lá 1 de janeiro, eventual. Aí eu vou 30 de junho, eventual. 31 de dezembro, virou habitual, porque eu estou no 3º atendimento. Tá? Então ficou definido que cada um faça a sua regra. A Uniodon do Brasil, a gente optou pelo seguinte, urgência e emergência eventual e suprimento de rede eventual. Só. O resto é tudo habitual. Tá? O que é o suprimento de rede? Eu estou aqui em São Paulo, eu preciso de um atendimento, eu tenho 7 dias para atender ele, por lei, eu mando ele para Campinas para fazer um tratamento X. Isso é eventual para nós e vai seguir essa regra daqui para frente. Por que nós não criamos outra regra? Porque a dificuldade de a gente ter essas informações, eu acho que é muito pior do que a gente considerar tudo habitual e fazer de acordo com a regra, que é a RN 430. Então, como era antes? Eu tenho receita de plano, despesa de plano. Tá? E o intercâmbio? O intercâmbio era serviço para quem prestava e evento, ou seja, despesa para origem, né? Para Uniodonto origem. O que eles fizeram? Eles mudaram para... Então, a minha receita menos despesa de plano era resultado. Agora eu tenho receita, mais com responsabilidade assumida, quando eu pego o intercâmbio para tratar, menos a cedida. Isso é resultado. Tá? Para vocês entenderem, então eu tinha lá 100 de receita, 80 de despesa. Sobrou 20. Aí eu venho aqui lá na receita e digo assim, a minha receita, o meu resultado é a receita menos a corresponsabilidade cedida. Então eu tenho 100, passei 80, sobrou 20, o resultado é o mesmo. Tá? Então, o que vai influir no intercâmbio isso? O que vai mudar? Origem, detentora, e a destino era atendimento de beneficiário. Para a origem, receita de plano, nós estamos falando de plano, fatura contra o beneficiário, PJ, PF, não importa. E para o destino, era uma receita de serviço prestado. E aí vem aquela dúvida, mas em pré ou em custo? Para nós era a forma de pagamento, tá? Porque não tinha corresponsabilidade transferida. Então, quem estava atendendo lá no destino era uma receita de prestação de serviço. Aqui para a origem, é despesa de plano. Lá é serviço, mas aqui é plano porque está atendendo esse plano aqui. E lá, custo de serviço seria o cooperado que trabalhou por uma receita de serviço prestado, que era o intercâmbio repassado. Ok? Tributação. PIS e COFINS, 4% de COFINS, 0,65% de PIS, receita menos eventos. Ou seja, receita menos despesa. E lá para quem recebeu, a regra só diz que plano de saúde pode tirar isso aqui. Que eu posso descontar os eventos. A prestadora de serviço não. Então, o COFINS é reduzido a 3%, o PIS é 0,65% do valor da receita. Ou seja, ele recebeu 100, gastou 50 com o cooperado dele lá, não importa, a tributação ia sobre 100. Para a operadora, eu recebi 100, gastei 50, a minha tributação é 50.
é 4,65, na alíquota aqui com a dedução, e lá era 3,65. Então, vamos lá, o que vai acontecer no habitual agora, que a gente vai chamar de habitual? A detentora do contrato origem, a carteirinha da origem, a responsabilidade é da origem, a multa vem para a origem, tudo continua na origem. E o destino é atendimento de beneficiário. Aqui, receita de plano, e lá, receita de plano, ou seja, o que era serviço passou a ser tratado como plano, na corresponsabilidade assumida. Então, eu não estou passando o serviço para ela, eu estou passando a corresponsabilidade para ela atender o meu plano. Tá? E aqui, o que eu vou tirar daqui? Eu vou tirar, que é uma redutora, a corresponsabilidade cedida, que lá é assumida. Tiro aqui, somo lá. Qual é a diferença agora? A despesa com o cooperado do intercâmbio também vai ser tratada como evento. Porque ela não vai receber em corresponsabilidade de plano. Então não é mais serviço, é plano. Então a despesa também é plano. Ou seja, minha fatura é 100, menos 80, vou tributar 20, eu estou falando de plano de saúde. Na condição do destino, também vai ser entendido como plano, porque é uma corresponsabilidade assumida. A despesa do cooperado, que antes não podia ser deduzido, agora pode, porque é evento. E a tributação é plano menos a despesa. A peona. E aqui começa alguns questionamentos. Alguém já me falou disso. Já está dando problema. O que acontece? Para as maiores de 20 mil, eu tenho que constituir a peona, que é a provisão de eventos ocorridos e não avisados. Isso aqui, para nós, odontologia, ela é um pouco discrepante, né? O que nós temos de evento ocorrido e não avisado? Urgência e emergência, mais nada. Tá? Mas quando você pega essa conta aqui, ela é 8,5% das receitas dos últimos 12 meses ou 12% das despesas. Então, eu vou ter exemplo na frente. Por definição, ou pelo menos até agora, o que todo mundo entendeu, menos alguns auditores e alguns atuários. Se eu estou cedendo responsabilidade, eu tenho que ter uma diminuição da minha obrigação. Quem que vai cobrir isso aqui? Quem assumir. Porque senão, para que eu vou fazer tudo isso? Se antes eu pegar a minha receita, minha despesa é tanto e acabou. Então, alguns, ou da minha parte, um atuário não concorda com isso. Ele acha que aqui na cedida a gente tem que somar, então vai ficar uma responsabilidade aqui e outra lá. Não tem lógica, porque aí está dobrando a obrigação, tanto para quem assume, tanto para quem está cedendo. Tá? Então, a princípio, eu vou passar tudo o que é um entendimento nosso, ou de vários contadores, que a gente já falou, e a gente vai ter um encontro aqui nos próximos dias de contador, auditor e atuário, para chegar nessa definição. Então, a princípio, a peona, para quem tem mais de 20 mil, né, que é a obrigação, ela desconta o cedido, recebeu 100, passou 80, ela vai fazer peona de 20. Quem assumiu lá do outro lado? Ela tem 80 e ela aumenta a base de cálculo. E aí tem um segundo problema. Quando a agência faz as regras, é sempre para a Unimed. Sempre. Nós estamos lá no meio. Porque tem uma coisa, todas menores de 20 mil não precisa fazer peona. Ou seja, a Brasil, ela tem peona e repassa 80% para singular. Ela não tem cooperado que atende. A Uniodon do Brasil não atende, não tem atendimento. É vocês que atendem. Então, o que acontece? As menores de 20 mil não precisa fazer peona. Estão desobrigadas. Então, ela tirou uma garantia que estava aqui e passou para outro que não é obrigado. Tá?
Eles entendem isso? Entendem. A gente já esteve lá, explicou, eles entendem. Porque eles dizem assim, ah não, odontologia não é muita coisa, não precisa. Tá? Lógico, perante o faturamento das Unimedes, e outra, qual Unimed que tem menos de 20 mil beneficiários? Acho que é difícil, né? São raros os casos que vai ter menos de 20 mil uma Unimed. Então, um exemplo, por exemplo, da Federação Paulista. Ela tem 2 milhões e 300 de faturamento, 1 milhão e 200 de intercâmbio, e a peona dela é 1 milhão e 71. Quando eu transfiro isso de acordo com a RN 430, eu tiro uma corresponsabilidade de 1 milhão e 200, a peona cai para 210. Então, assim, fizeram uma lei para dar o tiro no próprio pé, né? Porque agora não tem garantia. A garantia é 210, quando deveria ser 1 milhão e 70. Mas... E aí vem a provisão de eventos. O que é a provisão de eventos? É a provisão de eventos e sinistros a liquidar. Então, anterior a 430, o que aconteceu? A obrigação era da detentora do contrato. As menores de 20 mil não precisam aplicar, né, que a gente chama de CETIPA. CETIPA é que nem uma bolsa de valores, onde a agência tem total acesso diário de quanto nós temos em dinheiro aplicado. Tá? Isso custa, que se chamam as câmaras de custódia. Isso custa de 6 a 8 mil por mês de taxa de manutenção para ter uma conta dessa. Então, as maiores de 20 mil, no caso, tem que CETIPar. Ou, depois tem um outro assunto que a gente pode eliminar isso, mas a gente chega lá. O que acontece agora? Quando eu faço a cessão da corresponsabilidade e do outro lado assumiu, ele leva a obrigação junto. Então, por que nós não fizemos isso em 2018? Porque isso foi definido no fim do ano. Se a gente aplicasse para singulares, vocês teriam a produção, os credenciados, as clínicas e mais a corresponsabilidade transferida. Então, vocês iam ter um impacto que ficou tudo com a Brasil, né? No caso da Uniodon do Brasil. Tá? Então, o que acontece? O que era só a detentora, a obrigação agora é de ambos. Porque eu vou descontar dessa e vou somar para outra. Tá? E aqui não tem maior ou menor de 20 mil. A única diferença é que não precisa CETIPar, mas precisa ter o dinheiro. Para que ele está fazendo isso? Na verdade, a agência quer o quê? Eu vendi 100 de plano, tenho 80 de provisão a pagar. Esse 80 não é seu, é do prestador de serviço. Então, você não pode gastar o dinheiro. Por isso que ele trava na aplicação. Ele não quer que a gente pegue o dinheiro do mês que vem para pagar a conta do mês passado. Por isso que ele criou essa provisão. E aí, voltando no intercâmbio, o que nós temos hoje? O que vocês escrevem lá? Repasse em pré, de acordo com a regra do CTO, ou que deveria ser repasse em serviço prestado, né? Mas aí vocês são bem criativos, né? Nós temos repasse em pós, nós temos repasse em custo operacional, nós temos em serviço prestado, nós temos empenho de orçamento, nós temos manutenção de intercâmbio, né? Então, quando a gente fala de regra, essa regra foi definida pelo CTO. Então, eu estou vendo vocês falarem de UFEST, não sei o quê, nem isso a gente obedece. Tá? Lá, na instrução do CTO está repasse em pré-pagamento, repasse em serviço prestado. Ponto. Não tem que inventar. Tá? Mas, enfim, a gente consegue, pelo menos, saber que está sendo repassado em serviço prestado. Então, até aqui está ótimo. O que a gente vai precisar agora? Se eu estou passando em corresponsabilidade,
eu preciso saber o plano. Se é antes da lei, se é depois da lei, se é individual familiar, se é coletivo por adesão, se é coletivo empresarial. Então, além de vocês terem que colocar agora, repasse é em pré, ou repasse é nesse monte de nome que a gente falou, a gente também vai ter que fazer isso. E aí, importante a gente fazer essa reunião aí com os auditores, contadores, e passar para a TI, porque não vai ter como resolver isso. Agora, a pergunta, até pedir para a Anne fazer aí, a gente vai fazer um pedido depois, né, para encaminhar para a parte de TI, porque quem mexe com o programa são vocês. Nós temos essa informação? Quando é repassado? Não, né? Nada. Mas assim, tudo pode piorar, né? Então vamos lá. Tem um negócio que chama PPCNG. Provisão de prêmios e conta prestação não ganhas. Oi. Não, mas duas formas só na Câmara, né? Ou repasse em pré ou repasse em custo. É assim, eu entendo que a gente vai ter que fazer o quê? Na própria nota, emitir uma nota de repasse em pré, dentro do repasse em pré, abrir antes e depois da lei, coletivo ou familiar e individual. Tá? Isso vai ter que ter valor um por um, porque eu vou ter que lançar um por um. Aí tem que saber tudo, se é pré, se é pós, se é serviço, se é custo operacional, se é todas essas informações. Tá? O sistema vai ter que informar cada modalidade. As informações são essas, o tipo de plano. Tá? O que eu acho melhor é a gente começar a dividir em duas notas. E dentro da nota de cada uma, abrir a modalidade. Porque isso, vocês vão entender daqui a pouco que eu vou falar, quando você repassar, no plano de contas tem um buraco lá, pronto, esperando. Fala, tá bom, ele te repassou 1 milhão. O que é 1 milhão? Aí nós vamos ter que saber isso também. Tá? Mas vamos lá, vamos piorar um pouco. Provisão de prêmios e conta prestações não ganhas. O que é isso? Eu fechei um contrato no dia 15. Eu recebi R$100. Só que o meu período de cobertura, ele vai até o mês que vem, são 30 dias. Ou seja, metade da receita está em maio e metade está em junho. Tá? Aí, no período de cobertura, de novo vai abrir o que é o quê? Que tipo de plano, modalidade. E aí, já tem até o quadro novo que eu apresento para vocês. Essa maravilha que a ANS criou. Então vamos lá. Eu peguei o plano, eu vendi no dia 15 de maio. A minha cobertura é até 14 de junho. Eu repassei para a Anne, lá no sul. Só que ela não pode entender que isso é receita, porque quando eu passei a corresponsabilidade para ela, eu passei a obrigação da provisão de prêmios não ganhos. Ou seja, além de eu ter que saber se é antes da lei, depois da lei, se é em pré, se é em pós, se é em custo, tudo, eu preciso saber o período da cobertura. E aí a agência deu assim, ó.
é dividido assim, a iniciar. Então eu comprei um plano hoje de R$30 e a Uniodonto de São Paulo passou para a Ana R$30. Ele quer saber valor emitido, R$30. O valor recebido, se eu recebi ou não. O valor vencido, que é o que está em atraso, e o valor que eu tenho a vencer. Isso a iniciar a cobertura. Ou seja, se eu faturei hoje e começa amanhã, a cobertura começa amanhã. Então, os R$30 é aqui. O seguinte é iniciado no dia 1, ou seja, no primeiro dia de cobertura. E aí ele quer saber, daqui dos R$30 eu vou passar o percentual daqui, e daqui ele quer saber, cada dia da cobertura. Não sei. Agora, como é que nós vamos ter esse tipo de informação? Porque aqui misturou período de cobertura e aqui misturou o financeiro. Não é, tá lá. Então, é isso que está vindo pela frente aí, o que nós temos que fazer. Agora, se a gente não tiver sistema para fazer isso, na mão não vai ser feito. Isso aqui é um quadro que já foi na Diobs, que foi prorrogado para ontem. Só que eles estão aceitando ainda sem preenchimento. Tá? Mas é uma visão maluca, eu não sei quem inventou um negócio desse. Agora, se eu tenho a minha provisão de prêmios lá, de 1 a 30 lá, que é fechado mensalmente, como é que o intercâmbio vai atender isso? Como é que eu vou informar que eu passei para o Sul R$30, que a cobertura começa amanhã? Então, pré e pós. Né? Você tem que pôr lá se é pré, se é pós, e aí ela me cria um negócio desse. Tecnicamente está certo, não está errado. Né? Porque quando eu reconheço metade e passo tudo para você a receita, você está devendo um período de cobertura lá para o beneficiário. Tá? Então ele não deixa você reconhecer a receita para você não falar, não, está sobrando dinheiro na minha operadora. Porque o que eles fazem com isso vamos supor os R$30. Vamos supor que a operadora eu comprei no dia 31 de dezembro, às 6 horas da tarde, e não teve outro movimento, dia 31. Tá? Fechou o balanço. Quanto sobrou no balanço? R$30. Mas e a obrigação que você tem que atender? Aí, então, explicando para vocês tecnicamente, o que ele quer? Os R$30 começa a cobertura no dia 1º, você não tem receita nenhuma. Você tem que jogar provisão. Quando você vai decorrendo a cobertura, você pode reconhecer como receita. É o que ele está fazendo nesse quadro. Porque aí foi para a Assembleia, só tinha R$30, a Assembleia falou assim, não, vamos dividir tudo. E quem vai pagar o prestador que vai atender 30 dias? Essa é a visão técnica. Vocês acharam que o André era ruim, né? Então, gente, essa é a primeira parte da 430. Aí nós vamos entrar em outro assunto que é as garantias. Essa é a parte melhor. Bom, gente, alguma dúvida? Um monte, né? Um monte. Urgência, emergência, o suprimento de rede. Isso. E o restante é tudo habitual. habitual. Isso está definido para levar para os contadores. Sim. Não dá. A gente não vai conseguir criar um critério muito diferente do que já existe. Né? De 1 atendimento, 2 atendimentos. Mas tá bom, que tipo de atendimento? A gente vai ter vários procedimentos de várias formas, nós vamos ficar malucos. Vamos chamar todos das federações, chamar um... Mas o pessoal do TI também vai ser convidado para essa reunião, né?
Eu acho que numa segunda fase. Por que se não tem uma ligação direta? Porque essas informações elas vão vir do sistema. Ou é embolar muito nesse primeiro momento? Vai embolar muito. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente vai ter que dar um suporte para o pessoal de TI a partir do momento que a gente tiver definido tudo. Tá? Eu também tenho algumas dúvidas. Eu vejo isso aqui como impossível. Entendeu? Cercar a formiga e o elefante passa atrás, não dá tempo de cercar o elefante, porque você está correndo atrás de formiga. Entendeu? É um absurdo isso, na minha visão técnica. Agora, TI, o problema que a gente tem é de passar isso para eles, entendeu? Está transmitindo, não sei se estão vendo, mas eles estão acima da gente, então é difícil. Né? Eles têm que concluir o serviço deles, mas tudo que você fala, tudo é muito fácil, mas eu não vejo muito resultado. Primeiro trimestre. Não, esse quadro. Esse quadro passou sem preenchimento. Mas no segundo vai ser exigido já ou não? O problema, Anderson, que eu vejo são as multas. Porque eles criaram um quadro, são 4 quadros novos. Um quadro chama VAP, validação, não sei do que, do passivo. Aonde você diz quanto vai ser a inflação do médico, isso, o termo é esse, do médico. Quanto que vai ser a inflação do médico nos próximos 12 meses, quanto que vai ser o reajuste nos próximos 12 meses, inflação médica dos últimos 12 meses, dos próximos 12 meses. Mas você sabe quanto que você vai ter de inflação médica, de reajuste de plano? Aí eu peguei e mandei um e-mail lá, eles respondem assim, quadro opcional, não precisa preencher. Mas lá nesse outro. Esse aqui eles puseram como obrigatoriedade. Mas nem com a bola de cristal vai bater um quadro desse. Você conseguiu chutar ainda? Porque é que por enquanto eles não estão fechando conta com conta lá atrás. Mas imagine, você vai dar um valor recebido, vou só te dar um exemplo. Emiti 10. Recebi os 10 mais os 5 do mês passado, que estava atrasado. Como é que eu fecho isso com a contabilidade? Da onde vem isso? Pode ser que nos próximos meses eu vou ter vencido, eu vou baixar de lá. Mas no primeiro mês já não bate, porque eu posso estar recebendo coisa de trás. E eles querem levar isso para o fechamento da contabilidade. Até aí, se fosse uma linha, eu falava para você que dá para fazer. Tá? Com os ajustes, mas fazer isso por cobertura junto, possível, impossível. Difícil. Nós temos um departamento, uma diretoria inteira, né, que é a DIOP, né? A DIOP são atuários, contadores, alguns nomeados. Então, sempre foi complicado o relacionamento com eles. Inclusive no atendimento. Hoje até o Bruno, né, que a gente tem mais, que é um diretor lá de carreira, esse ainda dá para conversar hoje, é tranquilo, mas o de baixo dele é intragável. Eu tive com o Zé lá, a gente fez uma reunião, ele falou assim, depois que ele falou meia hora com a gente, ele falou, vocês desculpam o jeito que eu falo e o jeito que eu sou, mas eu sou assim, eu sou grosso. Mas lá na agência dá vontade de falar, poderia melhorar então, né? Você sabe que você é ruim, que é grosso, não sabe falar, melhora, né? Mas, não, tá... Tem umas coisas que é que nem tartaruga em cima da árvore. Você já viu tartaruga subir em árvore? Não, né? Então alguém pôs lá, né? Então é melhor não mexer.
Na verdade, é informação. Ele quer saber tudo o que passou, se você está respeitando o PPCNG, como é que está a sua carteira, se você recebe, se está muito vencido, se está pouco vencido, se você está mantendo ativo podre. Mas isso já tem mecanismo para isso, entendeu? Já tem prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, já tem N questões, N análises que ele chega na mesma coisa. Agora, eu não sei de onde saiu um quadro desse. E lá, pessoa física e coletiva, que é o pessoa jurídica. São dois. Tá? Eu acho que os nossos sistemas hoje não suportam essa informação. Aí, então, por isso, fazer a reunião entre nós, definir e chegar para eles e apresentar. Falar, olha, o sistema precisa disso. Tá? Até a emissão das notas, o que é uma coisa e outra, eu acho que a gente consegue mais rápido. Mas esse tipo de informação aí eu acho meio pesado. Então, falando em obrigação, todo mundo recebeu um ofício dizendo que está faltando insuficiência de ativos garantidores. Acho que a maioria recebeu. Então, assim, para começar, as menores de 20 mil estão desobrigadas daquilo. Então, para quem tem mais de 20 mil, veja as contas que foram recebidas, o ofício, porque alguma coisa tem. As menores de 20 mil, esqueçam, não é nada com vocês. Tá? Isso, não lembro, o ano passado, ou começo, final de 17, todo mundo recebeu isso. Nós fomos na agência, eu e Zé Alves, juntamos todos os ofícios, fomos lá. Ô, gente, vocês estão pedindo uma coisa que as menores de 20 mil estão dispensadas. Ele falou, a gente sabe. Mas por que vocês mandaram? É só para assustar vocês. Essa é a resposta que nós tivemos na agência, dentro da agência, junto com o Zé Alves, que é presidente da Unidade do Brasil. Tá? Ele disse o seguinte, é automático. Por isso que chama notificação alerta. Tá? É só por isso. É só para dizer que nós estamos vendo, para assustar vocês. Ficamos lá 10 minutos e viemos embora. Tá? Então, o ofício, esqueça. Para as maiores de 20 mil, alguma coisa não está certa. É melhor dar uma observada lá para eles, para ver o que eles estão falando. Outra coisa, não precisa responder, tá? Lá está, dispensa a resposta. O que é aquilo que eles estão falando? Na verdade, é a provisão de eventos e sinistros a liquidar. O que é isso? Produção de cooperado, produção de credenciado, clínicas de radiografia, radiologia e intercâmbio. Tá? Oi. Nós vamos falar já. Então, qual que é a base da provisão? No fechamento do mês, quando a gente fecha o mês, eu estou vendo vocês tirar foto, depois a gente disponibiliza, viu? Depois vocês pode pegar, fica tranquilo. No fechamento do mês, ele quer saber o quê? O que eu tenho a pagar, que é a provisão de eventos. É aquilo que eu falei para vocês. Eu faturei 100, eu devo 80, esse 80 tem que estar no banco. Esse dinheiro não é seu. Não espera receber o mês seguinte para pagar a conta do mês passado. Tá? Então, de novo, entra a produção, entra o credenciado, entra tudo que tem aqui. A cobrança no mês e pagamento do mês seguinte. Então, ficou um saldo no balanço a pagar no mês seguinte, que a gente fecha a produção e joga lá para frente. Tá? O intercâmbio, por exemplo, num exemplo prático, nós temos 500 mil a pagar e 400 para receber. Então, a diferença do intercâmbio é 100, certo? Eu deveria ter uma produção de 100. Errado. É o seguinte, não importa o que eu tenho para receber, o que importa é que eu tenho para pagar. Para receber, ele não quer saber. Então, ó, eu tenho produção de cooperado, credenciado, clínica radiologia e intercâmbio 500 mil.
Então, no exemplo que eu dei, eu tenho 500 para pagar e 400 para receber, a agência não considera os 400 que eu tenho para receber. Tá? Ela quer saber o que eu tenho para pagar. Então, nesse exemplo aqui, eu teria uma provisão de evento sinistro a liquidar de 1 milhão. O que acontece? Para as menores de 20 mil, eu tenho que demonstrar que eu tenho o dinheiro aplicado, sem ter que setipar nada, sem nada, mas eu tenho que ter 1 milhão na conta e mostrar para eles que a gente tem 1 milhão guardado, excluindo a conta caixa, ou seja, não adianta pôr lá um lançamento lá, eu tenho 1 milhão no caixa. Ninguém tem 1 milhão no caixa em dinheiro vivo. Tá? Então, você pode até pôr, mas ele não considera. Ele só considera o que está no banco. E ele também não considera a aplicação imediata. O que é a aplicação imediata? Aquela que vira à noite. Né? Para os cabelos brancos aqui, o antigo overnight, né? Que virava à noite e no outro dia estava na conta. E hoje é chamada de aplicação imediata. Então tem um saldo na conta, eles aplicam, dá 3 centavos para nós e fica com o dinheiro lá em aplicação. Para as maiores de 20 mil, aí já começa a complicar. Porque eu tenho que saber que as maiores de 20 mil, ela tem que setipar, ela tem que pôr na câmara de custódia, que é aquela conta que eu disse para vocês, que custa de manutenção de 6 a 8 mil reais por mês. E por que isso? Porque quando está lá, a ANS entra na conta e verifica o saldo, inclusive o nosso fluxo, dia a dia. E se eu precisar do dinheiro para pagar a folha de produção? Pode, desde que não ultrapasse 4 dias. Porque dentro de 4 dias, se você não retornar o dinheiro de lá, é porque você fez algum rolo para ter o dinheiro. Exemplo, eu não faço isso. Tá gravando lá. Chega no fim do ano, as menores de 20 mil, eu vi dizer que fazem. Eu preciso ter o dinheiro para demonstrar para a agência que eu tenho o dinheiro lá aplicado. Então, você vai lá no banco no dia 28 de dezembro, 29, último dia útil, pega o dinheiro do banco, faz um empréstimo e aplica no próprio banco. No dia 2, você vai lá e paga o seu empréstimo. Quando que a agência vai ver nós de novo? Só o ano que vem. As menores de 20. Então, ela não tem controle. Ela não sabe. A gente até mostra, mas não é aquilo que está mostrando. Quando ela faz isso, ela acessa. Então, no dia 31 de dezembro tinha o dinheiro? Tinha. E no dia 1º, no dia 2, dia 3, dia 5, ela vai ver o dia que ela quer. Voltando, por que ela faz isso? Para você não usar o dinheiro do mês. O dinheiro do mês é para pagar a conta do mês. Não é para viver com o cheque especial. Então, o porquê, né? Exatamente isso. Se eu tive um ingresso de 200, a minha provisão de evento é 120, a disponibilidade da operadora é 80 mil, ponto. Você não pode gastar mais que isso, porque você não tem. Então, sobre os recursos da obrigação. Coisas que ela não leva em conta. Inadimplência. Quer dizer, você tem um faturamento de 100, tem uma despesa de 80, só que do 100 você tem uma inadimplência de 30. Problema seu. Ela não quer saber, ela quer saber da despesa. Ela também não leva em consideração o que ocorre com a gente, que é venda em pré, recebimento em pós. Na cabeça da agência, quando a gente fala venda em pré, ela quer assim, você vai na empresa, faz o contrato hoje, emite a nota hoje, recebe hoje e dá cobertura a partir de amanhã. Essa é a cabeça da agência. Tá? Então, ela não entende isso. Se a gente chegar, qualquer uneodonto que está aqui presente, e falar, eu tenho uma empresa com 10 mil vidas, só que eu vou começar a pagar daqui a 60 dias.
Alguém fala não para mim aqui? Ninguém. Nós vamos vender. Entendeu? Só que vai ter que ter o dinheiro, porque ela não considera isso. Não adianta chegar lá e falar, não, mas eu não tenho provisão, porque eu já paguei. Eu vou receber dela daqui 60 dias. Ela não quer saber. E o fluxo de caixa, né, que eu acabei de falar. O fluxo de caixa ele tem que ser constante e suficiente para pagar as contas. Se você furou o fluxo de caixa, você vai estourar a sua obrigação de provisão de eventos. Aí, como que a gente resolve isso? Tá? Aí, voltando na sua pergunta. Antecipação de produção, antecipação dos credenciados, das clínicas, de intercâmbio. Ou seja, simplesmente pagar dentro do mês. Porque se a despesa é do mês e eu tenho que ter o dinheiro para pagar ou deixar no banco aplicado, por que não pagar no mês? Então, eu vou dar um exemplo aqui de Jundiaí. O ano passado, o que nós fizemos? A produção de agosto de 18. O prazo de entrega era 20 de agosto. O pagamento 15 de setembro. O que acontece? Conta de um mês para pagar no outro mês. Qual que é o valor da produção? 505. Quanto ele tinha que ter ativo garantidor? 505. Certo? Pegamos um período de transição. Porque isso aqui, gente, tem duas coisas. Não adianta fazer isso sem falar com o operacional. Não é simplesmente ir lá e virar a data. Porque aí vem, o contador fala isso, o dirigente chega para vocês e fala, nós vamos fechar a produção no dia 5. Mas como? Então, a orientação é a seguinte, para quem ainda não virou isso para pagar dentro do mês, tem que conversar com o operacional para ver o que pode ser feito e de que forma pode ser feito. No caso aqui, diminuiu 10 dias. Tá? E aí, pagou 28 de setembro. O que aconteceu? No segundo mês, nós pagamos 20 dias da produção. Então, pagou 330, a minha obrigação caiu para 168. Em outubro, entregou 10 de outubro e recebeu 30 de outubro. Ou seja, eu não tenho que fazer provisão de nada. O meu contas a pagar do balanço é 0. Se é 0, eu não preciso ter ativo garantidor. Isso para maiores de 20 e menores de 20, para todas. E aí fizeram uma pergunta. Antes de eu falar do intercâmbio. Antecipação de credenciado. Como é que eu antecipo o pagamento do credenciado? Gente, é só jogar o prazo. Põe o prazo anterior, tira ele do fluxo para pagar no mês seguinte. Entendeu? Ou prorroga para o mês seguinte. Porque o meu credenciado fecha a conta no dia 25 e manda para mim. Tá bom, manda ele fechar dia 1º. Aí ficou dentro do mês. Clínica. A clínica a gente contabiliza pela emissão da nota. Ou antecipa a nota, de acordo com o operacional, ou prorroga a nota. Mas não deixa sair do mês para passar para o outro mês. Eu vi o ofício de uma Uniodonto, algum saldo que ficou, de R$ 10,31. A agência mandou o ofício. Entendeu? Pedindo um ativo garantidor de R$ 10,31. E aí vem a pergunta que você me fez do intercâmbio. No exemplo anterior, eu tinha 500 de intercâmbio para pagar e 400 para receber. O que acontece? No fim do mês, a gente já sabe quanto que é. Então, se você antecipar a Câmara na Brasil, em vez de você ter uma garantia que é 500, né, tem uma a mais. Ao invés de 500, quanto que deve para o Brasil? 500 menos 400. Aí o André, né, parte jurídica da coisa, arrumou uma solução. Dando quitação aos 400 quando eu liquido 100. Tá? Isso está no manual, tem uma regra. Então, se eu devia 500 e tenho 400, eu só devo 100.
Se eu pagar os 100, eu deixo de fazer a provisão de 500. Se eu deixar para pagar no dia 20 do mês seguinte, eu tenho que provisionar 500. Porque a agência fala do que eu devo e não do que eu tenho para receber. E a quitação, os outros 400 que eu tenho para receber, a Uniodon do Brasil garante, ou seja, é líquido e certo. Então eu posso considerar no último dia do mês como quitado o que eu tenho para receber e quitado o que eu tenho para pagar. Se você antecipar dentro do mês. Porque aí no seu balanço, quanto vai ser o intercâmbio a pagar? 0. Quanto é a sua produção? 0. Quanto que é a clínica? 0. Então, eu não tenho que fazer provisão. E outra, se você tem o dinheiro, você precisa fazer porque você tem. Tá? Então, o exemplo da Câmara de Campinas, no mês 8, ela tinha a pagar 900 a receber. O saldo 400, ela foi lá no dia 20/9 o vencimento, ela poderia deixar para o outro mês, só que ela teria que ter 900 mil de ativo. Ela tem mais de 20 mil, teria que se tipar. Ela pegou e antecipou para 31/8, hoje a Câmara é 0. E aonde eu arrumo o recurso para fazer isso? Primeiro, a própria aplicação. Tá? Se eu tenho dinheiro aplicado, eu tenho o recurso para antecipar tudo. A segunda, eu não tenho dinheiro, estou fazendo aquele negócio que eu não faço, que os outros fazem lá, de emprestar o dinheiro no mês para aparecer para a agência e depois... Vai lá, faz um financiamento em 24 meses, 36 meses. Acerta o problema de caixa da Uniodonto. Entendeu? Liquida o assunto de uma vez. Aí eu preciso de 200. Chega no fim do mês, eu não tenho. Eu estou usando o dinheiro do mês seguinte para pagar a produção do mês passado. Vai lá, acerta o fluxo de caixa com isso. Ou integralização de capital. Bom. Tá? Então, são 2 assuntos. Esse, quem ainda não antecipou, quem ainda não resolveu, seria uma forma de vocês ficarem livres das obrigações de provisão de eventos e sinistros e da própria PEONA, que vai reduzir agora também pela 430, mas aí a gente vai informar na próxima reunião que a gente vai fazer quais são as definições, que para a maioria está claro, quem cede diminui, quem assume aumenta. Ok? E, por fim, nós já falamos, né? Então, somente para as maiores de 20 mil beneficiários é que precisa de lastro financeiro. Então, quem recebeu e é maior de 20, verifique com o contador, verifique com o atuário, né, se usa um atuário, porque tem que resolver essa questão, porque a agência não está cobrando à toa. Ok? Perguntas? Oi. Desculpa, ele até pediu para o pessoal se identificar, para saber. Eu sou Darcy de Maringá. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse valor de custódia, que você falou que custa de 6 a 8 mil reais para se tipar. Valor de manutenção. Mas manutenção de conta. A operadora que paga isso? A operadora é que paga. Na verdade, a Câmara de Custódia funciona que nem uma bolsa de valores. Só que assim, ela tem horário para aplicar, horário para resgatar. Então, eu sou uma Câmara de Custódia. E aqui está o Banco Itaú. Hoje você vai lá e aplica no Itaú para fazer a garantia. Não, você vai ter que passar por mim e eu vou aplicar no Itaú. Só que a agência, ela tem a informação minha, não sua e nem do Itaú. Quando você aplica no Itaú, o Itaú não informa para ela, porque é quebra de sigilo. O que eles fizeram? Uma triangulação da informação. Que para eu pegar o seu dinheiro e pôr ali no banco, eu cobro de 6 a 8 mil por mês de taxa de manutenção.
Então vamos lá, um exemplo. Se eu tiver que setipar 500 mil reais e pagar 6 mil de taxa de manutenção, quanto me dá uma aplicação de 500 reais? 0,5% ao mês. Tá, 500 mil daria 2.500. 2.500. Eu vou pagar 6. Então por que eu já não pego o dinheiro e já pago o cara? Essa é a intenção dessa apresentação. Se eu devo 500 e eu tenho que setipar, o que eu vou receber de rendimento financeiro, que é 2,5, não cobre o que eu vou pagar de taxa de manutenção. Então isso está me onerando. Tá? Nós estamos falando de um exemplo de 500 mil reais. E é mensal isso? Mensal. Só que aí a agência vem e fala assim, quanto o Darcy tem aplicado hoje? Eu vou falar para ele, ó, ele aplicou tanto. Só que aí eles chamam de janela. Aí amanhã você vai pagar a produção. Você tem um horário fixo que você pode resgatar. Por exemplo, se é de manhã e apareceu um pepino lá para você pagar à tarde, hoje é o último dia. À tarde você não consegue pegar o seu dinheiro, só no outro dia. E se, por exemplo, de manhã resgata e à tarde aplica. Funciona assim, sempre de manhã resgata. Então, qualquer problema que você tiver à tarde, que você precisar liquidar, você vai ter que correr atrás de dinheiro, porque aquele dinheiro que está lá você não mexe, só no outro dia. E é qualquer tipo de aplicação? Qualquer tipo de aplicação. E é assim, existe uma tabela onde essa aplicação tem alguns percentuais. Por exemplo, se você aplicar em letras, tudo que for do Tesouro Nacional, eles aceitam 100%. Se você fizer uma aplicação em fundo de ações, eles consideram 10% do valor, por causa do risco. Sim, o risco. Tá? CDB, CDI é 75%, existe toda uma tabela de ativos. O único que é 100% é Tesouro Nacional. Tá. É isso. Aquele lá é peona, aquele ainda existe. Mas só que a peona, quando você faz a aplicação no Fundo Soberano, ele é 100% título público. Ou seja, todas as garantias que existem em todas as agências, ANP, ANEL, ANA, ANS e aí por diante, tudo é lastro de público. Tudo, tudo. A peona é 100%. Está na mão deles. Ok? Isso. Então, encerramos aqui, né, as explicações e depois vamos abrir para algumas outras perguntas aí.